linha de grandes esclarecimentos à população. Então, o professor Luiz Fernando Martins de Araújo é professor coordenador dos cursos de especialização em periodontia da BO Rio de Janeiro e mestre em periodontia. E hoje nosso bate-papo é sobre a relação das doenças da gengiva com a diabetes. Então, se você tem alguém na família com diabetes ou se você tem diabetes, pode divulgar, conhece alguém que tenha, já divulgue, mande pelo WhatsApp para sintonizar aqui, que hoje a gente vai falar sobre essa relação da doença periodontal com a doença de gengiva, tá? E a gente sabe que essa doença ela pode causar danos aos olhos, aos nervos, rins e outros importantes sistemas do seu organismo, mas também pode causar muitos problemas na sua boca, tá? Então, pessoas com diabetes têm 2,5 vezes maior risco de apresentar doença periodontal do que os pacientes não diabéticos. Ok? Márcia, você... Lembrando aos nossos ouvintes que estamos no Instagram e no Facebook, @programa Sorriso na Rio. Estamos também transmitindo ao vivo pela nossa fanpage e pelo site da Rádio Rio de Janeiro. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão, por favor, nos envie um e-mail para contato@sorrisonario.com.br, que teremos o maior prazer em responder. Quem quiser enviar perguntas para o nosso telefone ou o nosso WhatsApp, pode anotar, por favor, o WhatsApp da rádio, doutora Cristiane. É 984-86-7633. Ou o telefone fixo é o 3386-1400. A professora Márcia está aqui na frente do computador. E se vocês quiserem enviar alguma pergunta agora pelo WhatsApp, a gente vai ter o maior prazer em responder ao longo do programa. Professor Luiz Fernando, por diversas vezes a gente já falou aqui sobre doença periodontal. Eu sou periodontista, fiz pós, fiz mestrado, foi a minha primeira pós. E a gente volta e meia fala sobre doença periodontal, porque qualquer tratamento na boca deve ser iniciado pelo exame das gengivas, né? E o senhor pode explicar um pouquinho para o nosso ouvinte o que é a tal da doença periodontal? Pois não. Doenças periodontais são doenças infecciosas que podem acometer a gengiva, né? E em muitas vezes, se o tratamento não for realizado, pode evoluir e acometer os tecidos que suportam os dentes, como, por exemplo, o osso periodontal. Essas doenças periodontais, eu digo doenças porque, segundo a última classificação das doenças periodontais, de 1999, proposta pela Academia Americana de Periodontologia, aproximadamente nós temos entre itens e subitens cerca de 100, ou aproximadamente isso, situações, né, de doenças periodontais. Essas doenças, como eu falei, elas normalmente iniciam, né, no tecido gengival e são chamadas de gengivite, né? Os sinais mais frequentes das gengivites são sangramento gengival, principalmente ao toque, né? Na hora do fio dental, né? A escovação. A escovação, né? Mau hálito, né? E a gengiva ela pode sofrer um processo de aumento, né? Ou de retração. Bom, então, muitas vezes, se esse tratamento não for realizado, essa gengivite pode evoluir para uma periodontite, cujos principais sinais e mais frequentes são, além daqueles sinais da gengivite, né, o paciente pode apresentar também, no estágio um pouco mais avançado, mobilidade nos dentes, mudança de posição dos dentes, né, e sofrer consequências deletérias com relação à mastigação e, com isso,
prejudicar também toda a sua função digestiva. A gente sempre fala aqui sobre prevenção, né? A gente sempre toca nesse assunto, sempre volta. Qual a orientação para o nosso ouvinte que chegou no rádio agora, acabou de sintonizar pela nossa live no Facebook ou pela rádio mesmo? Qual é a orientação de quem está nos ouvindo e percebeu que ao escovar está com sangramento, ou passar o fio dental está com sangramento, ou já percebeu algum dente mais amolecido? Porque o autocuidado, ele deve fazer parte da prevenção, né? Não só um profissional a examinar, né, um indivíduo. A gente também tem que ser responsável pela nossa saúde, né? É importante falar que essa doença ela não tem dor. Então, ela é progressiva e crônica. Sim. Então, é muito importante o ouvinte fazer o que a gente chama, não tem o autoexame da mama? Vamos fazer o autoexame da boca, da gengiva. Então, chega no espelho, aperta a sua gengiva, vê se ela não está saindo secreção. Muitas vezes ela está com secreção e você não sabe que tá com secreção. Então, vê se ela está avermelhada, se ela está muito vermelha, se ela está inchada. Isso já é um sinal da doença. Então, tem que fazer o quê? Procurar, né, um profissional. Exatamente. Procurar um especialista em periodontia, né, para poder, com o exame, né, programar o tratamento mais adequado. Né? E, então, o tratamento ele varia muito de acordo com o caso. Né? Então, o profissional especialista na área de periodontia, ele deve individualizar, né, o plano de tratamento. Inclusive vendo essa questão do comprometimento sistêmico, porque seria a nossa próxima pergunta, né? Sim. Porque a gente já sabe que a doença periodontal, a doença gengiva, ela pode comprometer, né, o quadro metabólico dos pacientes diabéticos. Fala um pouquinho sobre essa relação, que a gente sabe que tem uma relação bidirecional. Então, ao mesmo tempo que o problema da gengiva pode agravar o diabetes, isso também é verdadeiro ao contrário, né? A diabetes pode agravar. Sim. Fala um pouquinho sobre essa importância, né, do paciente, principalmente o diabético, cuidar dessa doença. Bom, Cristiane e ouvintes, essas doenças periodontais, elas, como eu falei inicialmente, elas são doenças infecciosas, né? E essas infecções, elas agridem o indivíduo, né? Principalmente através de substâncias tóxicas, né, que micro-organismos liberam, né? Só que as doenças periodontais, elas não são relacionadas somente com esse ataque microbiano, né? Hoje em dia, a gente dá uma importância muito grande à resposta do hospedeiro. Essa resposta é individual. Cada pessoa, né, tem uma resposta. E também é importante que a gente fale que faz parte dessa resposta do sistema de defesa do indivíduo, né, uma autoagressão. Então, nesse mecanismo de defesa, né, também há, né, uma autodestruição dos tecidos periodontais, né, provocados por esse estímulo, por essa agressão, né, que na maioria desses micro-organismos são bactérias. Com isso, então, a doença periodontal, ou as doenças periodontais, elas tornam-se complexas, né? Elas não ficam cerceadas somente à cavidade bucal, mas elas extrapolam e têm várias relações, né, com órgãos e outras partes do corpo humano. E a diabetes, né, tem essa relação bidirecional realmente, como você falou, né? Tanto a diabetes frequentemente descompensada, e isso também eu acho que é bem esclarecedor, porque o paciente que é diabético, né, e ele é bem controlado, frequentemente controlado, ele vai ter reações normais, né, de um paciente que não é diabético. Agora, o paciente diabético, né, frequentemente descompensado,
ele corre, né, um risco maior de desenvolver complicações periodontais, né? E o outro direcionamento é que a infecção periodontal, por liberar, né, várias substâncias metabólicas, pró-inflamatórias, né, ela faz com que o paciente diabético possa ter uma dificuldade maior em controlar a sua glicemia, né? Por quê? Nessa área, a gente sabe que esses metabólitos pró-inflamatórios, eles podem estimular o fígado, estimular o sistema muscular, estimular células adiposas e liberar substâncias extremamente deletérias, que são os ácidos graxos livres. E também essas substâncias, elas servem para prejudicar, né, a absorção da insulina pelo organismo. Então, Não, e é importante falar que tem muitas pessoas que são diabéticas e assim não sabem que são diabéticas, ainda tem essa, né? sim. A pessoa às vezes tem a diabetes, ela não sabe que tem. Nós já tivemos oportunidade de diagnosticar, né, muitas vezes, né, pacientes que, como você falou, Através da boca, né, do exame da gengiva. Suspeitar. Né, pedir os exames, né, e confirmar, né, e poder então encaminhar para o endocrinologista. Então, enfim, as doenças periodontais, como eu estava falando, elas extrapolam, né, a cavidade bucal, né, e nós temos, por exemplo, partes do organismo como coração, cérebro, rins, pulmões, né, e situações também como nascimento de prematuros de baixo peso e a diabetes mellitus, que tem uma relação bidirecional muito forte. Certo. Doutor Luiz Fernando, explica um pouquinho aqui para o nosso ouvinte qual a importância da cooperação do paciente no tratamento dessas duas doenças, tanto a diabetes quanto a doença periodontal. Bom, a cooperação do paciente é fundamental, Márcia. No lado endocrinológico, né, o paciente seguir as orientações do seu médico, né, procurando controlar diariamente a glicemia, né, exercícios físicos, né, a dieta, que é muito importante, né, e as consultas de acordo com a orientação médica. No lado periodontal, né, nós temos a qualidade da higiene bucal diária, né, tem que ser diária, né, então o uso correto do fio dental, de uma escova interproximal, né, uma técnica correta de escovação, tudo isso orientado pelo periodontista ou pelo cirurgião dentista, né? E as visitas, né, para o tratamento e depois, terminado o tratamento, para o que a gente chama de terapia de suporte ou terapia de manutenção, né? Certo. Porque tanto a diabetes como as doenças periodontais, elas não são doenças de cura, elas são doenças de controle. Então, é controlar todo dia e para sempre. Periodicamente é necessária a visita ao médico, no caso da diabetes, e ao dentista para a doença periodontal. E muitas vezes no dentista até uma frequência menor, assim, não de 6 em 6, mas muitos pacientes necessitam até às vezes de 3 em 3, de 4 em 4. Porque isso acontece muito. O paciente, quando chega na clínica, fala assim, eu já tive problema periodontal. Não, normalmente ele tem o problema. Então ele acha que fez o tratamento e que não precisa mais voltar no dentista, ou que ele fica muito tempo sem o dentista. Isso que é o risco, né, da evolução, né, Daniela? Sim, e o que não significa que uma pessoa que tenha diabetes, ela seja fadada a ter doença periodontal. Sim. Porque são doenças de controle, Sim. como o Dr. Luiz Fernando falou. Sim. E é necessário, é imperioso, a gente não pode abrir mão disso,
das visitas de controle, tanto do médico quanto do cirurgião dentista. É a prevenção que a gente fala aqui sempre, né? Que as empresas, né, que vendem pastas de dente, escovas de dente, elas até mencionam a visita regular ao dentista como de 6 em 6 meses. E no caso de doença periodontal, não é bem isso que a gente identifica, né, professor? Com certeza. Eu gostaria também de dizer que o paciente diabético, frequentemente descompensado, né, ele pode ter alterações periodontais mais sérias, porque essa descompensação frequente, né, ela aumenta o número de micro-organismos patogênicos, os patógenos periodontais, né, altera o mecanismo de salivação, tá? Saliva, reduz as defesas na área bucal, né? E compromete, né, com destruição tecidual mais rápida e muitas vezes uma cicatrização anormal, né? Então, alguns tratamentos odontológicos muitas vezes têm que ser adiados, né, para o paciente se compensar metabolicamente e ter todas as reações, né, de cicatrização que a gente espera. Tá, vamos lembrar aí que estamos, para quem está chegando agora, a gente está falando sobre diabetes e doença periodontal, a relação. Lembrando que nós estamos no Instagram, no Facebook, @programa Sorriso na Rio, divulgue para os seus contatos. A gente sempre fala aqui que temos que ser multiplicadores de boas informações, não é mesmo, meninas? Com certeza. E nosso e-mail, contato@sorrisonario.com.br. A gente está, inclusive, agora transmitindo ao vivo pela nossa fanpage do Facebook e também pela Rádio Rio de Janeiro. E vamos mandar aqui um abraço para nossa ouvinte frequente, a Marlinda de Duque de Caxias. Marlinda, um beijo, querida. Obrigada pela sua companhia. Grande abraço, Marlinda. Vamos lá, ainda temos alguns minutinhos, né? Além de periodontista, eu acolho os pacientes com necessidades especiais, também é uma outra especialidade minha, e o que acaba chegando para mim são casos bem complexos. A doença periodontal, ela já é uma doença complexa. Sim. E quando o senhor mencionou a diabetes gestacional, e o quanto pode ser perigoso uma gestante ter sangramento na gengiva, evidenciar que tem sangramento na gengiva, e também acabar identificando nas suas consultas de pré-natal que está com sobrepeso e um risco aumentado para diabetes gestacional. O risco aumentado para ter um bebê de baixo peso e prematuro. Isso a gente sempre fala, né? A gente já tem muitos estudos consagrados na comunidade científica. E agora o Ministério da Saúde, ele bateu o martelo que as gestantes, acompanhadas inclusive pelo SUS, elas precisam ter no mínimo 2 consultas com um dentista para verificar e vigiar isso, né, professor? Sim, isso é muito bom mesmo. Isso é um avanço significativo. Na cartilha de controle, né, e visitas de pré-natal, o profissional que faz esse acompanhamento pré-natal, ele encaminha e tem que identificar, tem que ter pelo menos 2 consultas. Então, gestantes queridas, as gravidinhas que estão nos ouvindo, ou se pretendem engravidar, né? Se alguém aqui pretende engravidar, é bom procurar o dentista. Quando você visita o dentista durante a gestação, você está protegendo o seu bebê. E não um conceito antigo, né, de que grávidas não podem ir ao dentista, não podem realizar tratamentos odontológicos. Isso a gente já sabe que não é verdadeiro e não é seguro. O seguro é você ser acompanhada, inclusive, pelo seu cirurgião dentista. Sim, a gente vê que existe muito isso, né? As pessoas têm medo de procurar um dentista quando estão grávidas, porque acreditam nisso, que a doutora Daniela acabou de falar, que vai fazer mal para o feto, mas isso realmente é um grande erro, né, doutora? É um grande equívoco, até mesmo com relação aos anestésicos locais, as injeções anestésicas. A gente tem uma variedade incrível a gente chama de sais anestésicos, de tipos de anestésicos, inclusive o mais indicado para uma pessoa que tem diabetes,
para uma pessoa que está gestante, Um para cardíaco, criança, né? Isso. cardiopatas, enfim, a gente, como nós temos uma pluralidade muito, né, maravilhosa de pessoas e situações de saúde, né, distintas, a gente também dispõe de medicações e opções para todas as pessoas. Voltando na diabetes, a gente já sabe, na literatura fala que a doença periodontal é a 6ª complicação clássica da diabetes, é importante falar. Sim. Isso, e além disso, aí agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado também, de pacientes especiais, o paciente diabético que já está exposto à doença, né, já tem o diagnóstico ou já convive com a diabetes já por muito tempo, e já passou por altos e baixos da descompensação e compensação, tenta diferentes tipos de insulina e medicações para reduzir a glicemia, o que a gente acaba evidenciando em alguns momentos, inclusive em pacientes idosos, é a neuropatia diabética, que ela pode causar uma dificuldade de motricidade, inclusive da capacidade de realizar a própria escovação e fio dental, e precisa, né, de apoio de algum cuidador, algum cuidador, uma é. pessoa da família da sua confiança que consiga expor a sua intimidade, a cavidade oral, porque é delicado, né, quando alguém manipula os resíduos de alimentação da boca. Né? Mas nisso também o dentista pode orientar, fazer essa orientação. Com certeza. A nossa ouvinte, Maria Clarice de Petrópolis. Tudo bem, Maria Clarice? Maria, um beijo, querida. Beijo. Ela está enviando um abraço ao professor Luiz Fernando e está gostando muito, tá, da sua explicação, né, sobre Obrigado. a doença periodontal e a diabetes. Obrigado. Certo? Nós ainda temos 2 minutinhos para o professor falar um pouquinho mais a respeito desse tratamento que é feito lá na Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, né? Vocês têm a parte clínica? Como que funciona? Temos sim, Márcia. Nós coordenamos, né, cursos de especialização e de atualização, né, na BO do Rio de Janeiro sede, Rua Barão de Sertório 75, no Rio Comprido. Né? Já estamos há bastante tempo, né, lá na associação ministrando esses cursos e nós temos toda terça-feira, nós ficamos terça-feira o dia inteiro lá, e toda terça-feira nós temos pela manhã e à tarde a clínica de periodontia, em que nós fazemos qualquer tipo de intervenção periodontal que o paciente necessitar. Então, se alguém estiver nos ouvindo, ele pode ser atendido nessa clínica? Então, Com pode, certeza, né? pode. A A clínica gente pode passar o telefone, né, da telefone- BO. No segundo bloco, a clínica gente aberta à fala, população. Bom, gente, agora vamos para um pequeno intervalinho Passa e tão já rápido. voltamos em 5 minutinhos para continuar a nossa conversa. Não saia daí. Até lá. Estamos apresentando o programa Sorriso na Rio. A emissora que promove educação integral do homem. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ligue para o telefone 21 3386 1422 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radioriodejaneiro.am.br. Muito obrigada. O Brasil terá, pela primeira vez, uma base nacional comum curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Todos os estudantes terão os mesmos direitos de aprendizagem. Vale para o estudante do Piauí? Claro! E para alunos de Santa Catarina? Vale para todos os alunos do país. E se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Saiba mais em basenacionalcomum.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso.
Está precisando de manutenção na sua televisão, na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Playcolor, aberta de segunda a sábado na rua São Luís Gonzaga, 177 Loja, bem no Largo da Cancela, em São Cristóvão. Na loja Playcolor você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos. Informações por e-mail playcolor@ig.com.br ou ligue 2589-8333, 2589-8333. Olá, seja bem-vinda. Para ser aprovada aqui no teste de elenco, você precisa representar uma pessoa que tem voz ativa na política. Vamos lá? Ação! Democracia se faz com a participação de todos e todas. Corta! Aprovadíssima. Próximo. Jovens que elegem e são eleitos ajudam a renovar o país. Aprovados. Estão todos aprovados. Todos têm um papel fundamental na luta pelos seus direitos. Seja quem for e como for, ninguém te representa tão bem quanto você. Tenha voz ativa na política. Justiça Eleitoral. Vem pra urna. Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de junho. Fatalismo, comportamento e vida. Limites da paciência. Você já pensou sobre isso? Mais amor e menos armas. E nos Passos do Mestre, entrevista com o Severino Celestino, professor de ensino superior e pesquisador de hebraico e religiões. Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505, de segunda a sexta, ou pelo site correioespírita.org.br. ZYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 12h28. Voltamos a apresentar o programa Sorriso na Rio. Olá, querido ouvinte, estamos de volta. Eu sou a professora Márcia Nana e para quem está chegando agora, estamos batendo um papo sobre a relação da doença da gengiva com a diabetes. E hoje temos um convidado especial, o Dr. Luiz Fernando Martins de Araújo. E acabamos de receber agora uma pergunta aqui através pelo do nosso Facebook. É a Andréia Veiga. Um beijo para você, Andréia. Bom ter você aqui com a gente. Eu vou passar essa pergunta para o Dr. Luiz Fernando, tá bom? Ela falou assim, sou renal crônica e faço minha limpeza semestralmente, de forma que já estou apta ao transplante. Hoje o periodontista me informou que estou com perda óssea nos sisos inferiores. Preciso realmente extrair? E se não extrair, qual será o risco que corro? Qual a sua resposta para ela, doutor Luiz Fernando? Olha, se o periodontista já avaliou, né, e já indicou a extração, né, eu acredito que esse seja o melhor caminho, né, para a senhora. Né? Logicamente, ver com o profissional todos os cuidados, né, que cercam a extração desses terceiros molares que você necessita fazer. Né? Então, ninguém melhor do que o profissional para orientar com relação à medicação, né, aos cuidados pré- e pós-operatórios. Além disso, eu posso complementar um pouquinho? Como é o nome da nossa ouvinte? Andréia Veiga. Oi, Andréia. Já que ela falou que é renal crônico, né? Então, isso eu também posso falar, que os renais crônicos também devem ser acompanhados pelos profissionais que são especialistas em pacientes com necessidades especiais. O renal crônico tem uma necessidade especial que precisa ser acompanhada por multiprofissional, né? Inclusive pelo dentista. É necessário que você faça antes do seu transplante, porque imagina se você acaba arrastando uma doença infecciosa, você vai passar por uma cirurgia de transplante, que é super delicada, é uma cirurgia cara para o governo, é cara, quando eu digo cara, tanto em questões financeiras como em questões biológicas, tem um custo biológico para quem está sendo transplantado. E o transplante tudo tem que favorecer ao sucesso desse seu transplante. Então imagina você passar por um transplante, uma coisa super delicada, um super acontecimento na sua vida, e você manter uma doença infecciosa na sua boca.
como é que ela vai se comportar depois desse implante? Depois desse transplante, perdão. Você vai estar tomando uma diversidade de medicações para que esse órgão seja mantido e, com certeza, essas medicações elas têm um impacto direto na sua boca e na questão infecciosa do seu dente. Certo, então siga a orientação do seu periodontista, resumindo. Nada melhor do que isso, antes né? de a gente voltar a falar sobre o assunto, no primeiro bloco, no finalzinho do primeiro bloco, você começou a falar um pouquinho do curso de especialização, de atualização e especialização, tem os dois, né? Sim. Que você é o coordenador, correto? Sim, correto. Tá, fala mais um pouquinho, por exemplo, a gente tem muitos colegas nos ouvindo. Sim. Fala um pouquinho assim, tem alguma turma iniciando agora? Se alguém quiser fazer sua inscrição, dá tempo ainda? Qual o tempo de curso? Quanto tempo leva cada curso? Fala um pouquinho pra gente. Perfeito, Cristiane. Obrigado pela oportunidade em falar, porque o curso de especialização tem uma turma em andamento, né? E a próxima turma deve iniciar em março do ano que vem. Agora, para a atualização, esse curso de especialização é um curso de 1 ano e meio. Certo. Né? E o de atualização é um curso de 6 meses e nós estamos anunciando, né, esse curso no momento e pretendemos iniciar em julho. A próxima agora, início do mês agora. Mas ainda dá tempo de se inscrever. Quem quiser fazer, dá tempo de se inscrever. Dá tempo de se inscrever para os 12 cursos. Os 2 cursos. No curso de especialização, nós temos uma limitação, né? Ele é regido pelo Conselho Federal de Odontologia, né, e pelo MEC também, né, e nós temos um máximo de 12 vagas para especialização. E a atualização, né, é um curso mais livre, né, e nós temos uma capacidade, né, de absorver mais ou menos... Como é que faz? Sim, pode ligar, porque a Secretaria da ABO vai dar as informações e o meu celular também, né, está à disposição, meu e-mail, né? Se quiser já aproveitar e passar agora, para quem está nos ouvindo, já então, passa. Meu celular é o 99361-6287 e o meu e-mail araújo.globo.com, que eu terei o máximo prazer em dar as informações necessárias. Então, os cursos acolhem tanto profissionais, então quem faz o atendimento são cirurgiões dentistas já formados, né, fazendo uma especialização em periodontia. Sim. Ou atualização. Sim. E os ouvintes que quiserem ser atendidos pela clínica, ela funciona Ela funciona às terças-feiras, de 8 ao meio-dia, e de 13 às 17 horas, e está aberto, né, a toda a população. É só a pessoa comparecer, né, na clínica da ABO, que fica no 3º andar, e fazer a sua inscrição. O seu documento? Identidade, né? Ela preenche um questionário de saúde, né? E então feito todo o tratamento periodontal que houver necessidade. E tem custo para essa? Olha, os custos são custos moderados, né? Se nós formos comparar com custos de um consultório particular, né? E algumas situações, né, há descontos ainda, possíveis descontos em cima da tabela da ABO. Muito bom. Eu vou deixar aqui o telefone da ABO do Rio de Janeiro, é o 21-2504-0002, tá? Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, que fica no Rio Comprido. Certo, professor? Agora eu queria fazer mais uma pergunta para você. Por exemplo, o paciente diabético, pode ser que algum ouvinte tenha essa dúvida. O paciente diabético, ele tem alguma restrição, algum tratamento, como por exemplo um implante dentário, ele pode fazer um implante? O paciente que é diabético? Olha, Cristiane, o paciente diabético,
ele pode ser classificado pelo cirurgião dentista em baixo risco, médio risco e alto risco. O paciente baixo risco, que é aquele que tem a sua glicemia frequentemente compensada, não exibe nenhum tipo de complicação, esse paciente ele pode fazer qualquer tipo de tratamento periodontal, não cirúrgico, cirúrgico e, inclusive, a instalação de implantes, logicamente com os mesmos cuidados para um paciente não diabético. Certo. O paciente de risco médio ou moderado, né, ele tem restrição para cirurgias periodontais e instalação de implantes. Não que ele não possa fazer, mas o cirurgião dentista vai orientá-lo, né? E ele deve também ter uma orientação aí, além da orientação odontológica, a orientação do seu endocrinologista também, com relação a que compense o mais rápido possível para ele poder se submeter essa às glicemia cirurgias. para poder se submeter. E o paciente alto risco, aquele que está significativamente descompensado, né, ele só deve ser submetido a tratamentos não cruentos, quer dizer, aqueles que não sangram, né? Tratamentos cruentos só se for de forma urgente, como, por exemplo, drenagem de um abscesso, né? E esses tratamentos, eles são acompanhados de terapia antibiótica. Ótimo. Certo. Professor, o senhor colocou aqui, né, que a diabetes é uma doença que tem que ser controlada, né? E então eu gostaria que o senhor explicasse aos nossos ouvintes quais os principais cuidados que o paciente diabético ele deve ter com a saúde bucal. Olha, higiene bucal correta, né, diariamente, de acordo com a orientação do seu cirurgião dentista. Fio todo né? dia. Fio dental, todo dia. Né, escovação, o uso de um creme dental adequado, né? O tipo de escova também é importante, porque isso não é receita de bolo, tá? É uma coisa que deve ser particularizada, porque cada pessoa, né, tem um tipo de arcada, disposição de dentes, inclusive os tecidos periodontais, né, daquela determinada pessoa. Então, tudo isso, né, o cirurgião dentista vai avaliar e vai prescrever, né, a escova adequada, o fio dental adequado, né, muitas vezes também uma escova interdentária, né, e respondendo, completando a resposta para a sua pergunta, Márcia, hoje em dia, nós não falamos mais em limpeza de dentes, tá? Nós falamos em limpeza da boca, em higiene bucal, porque nós sabemos que partes da boca, principalmente a língua, né, elas servem de reservatório dessas bactérias que podem prejudicar os tecidos periodontais. Certo. Então, né, além de fio dental, escova, né, escova interdental, muitas vezes... Limpador de língua, né, fundamental. O paciente, sim, muitas vezes o paciente não sabe, né, mas tem que usar diariamente também, né, um limpador, né, limpar a sua língua, limpar toda a mucosa bucal, né? Mormente aqueles pacientes que já têm uma doença periodontal diagnosticada, né? Então, a higiene é higiene bucal, inclusive, né? Não quem só não tem dentária. dentes, né? Inclusive quem não tem mais dentes na boca e quem já perdeu alguns dentes e fez uma reposição com implantes dentários. É necessário que faça uma higiene adequada para que não percam os implantes da mesma doença. É verdade. Né? Com certeza. A gente, no consultório, a gente tem algumas perguntas aqui pelo nosso WhatsApp, mas frequentemente eu observo no consultório
uma dúvida que ela sempre aparece. Com a doença periodontal, independente se ela foi potencializada por alguma outra doença geral, né, alguma doença sistêmica, ela tem como sequela a perda óssea. O osso, quando ele é perdido, é uma sequela. E nós, periodontistas, não conseguimos devolver aquele osso, né? Como é veiculado, é divulgado, os enxertos ósseos, as pessoas têm essa dúvida, mas será que não posso fazer um enxerto ósseo e devolver o osso perdido? Né? Essa pergunta é frequente, não? Sim, é frequente, sim. E hoje em dia nós temos vários tipos de enxerto, né? E com os enxertos nós minimizamos muito, né, essa questão da perda óssea. Nós podemos, né, devolver, né, se não a totalidade do tecido ósseo, mas na maioria dos casos muito próximo disso, né? Então nós temos terapias cirúrgicas de reconstrução periodontal, né? E os enxertos ósseos fazem parte, né, dessa terapia reconstrutiva. Então hoje a periodontia, né, ela é uma especialidade que cientificamente, né, ela está muito avançada. Nós ainda temos muitas dúvidas, né, muitas coisas vão ser esclarecidas com a genética, né, mas essa parte que nós chamamos de biomateriais, né, para a recuperação dos tecidos perdidos, ela está muito avançada. E muita gente pergunta, poxa, Luiz, mas isso aí no Brasil também? Sim. Principalmente no nosso país, no que nosso é pioneiro nos estudos em odontologia. Sim, no nosso país, porque nós temos, felizmente, uma das melhores odontologias do mundo. Yes. Né? E o brasileiro não sabe disso. É verdade, é verdade. Isso aí vocês estão de parabéns. Os melhores dentistas do mundo estão no Brasil. E os melhores jogadores de futebol também. Temos uma pergunta aqui da nossa ouvinte, Ana Paula de Bom Sucesso. Tudo bem, Ana Paula? A Ana Paula quer saber por que o paciente que teve febre reumática na infância tem que comunicar ao dentista. Quais os riscos, no caso, que ela corre se não comunicar, né? Doutora Daniele, quer explicar para ela? Posso sim. Ana Paula, boa tarde. Bom, quem já teve febre reumática deve comunicar tanto ao dentista quanto ao seu ginecologista, no caso das mulheres. Porque a febre reumática é uma doença que fica latente, ela fica guardadinha. Então, todos os procedimentos que a gente considera invasivos, ou seja, a gente ou vai ter algum sangramento, ou vai ter alguma exposição, né, de tecidos, quando a gente faz uma injeção anestésica em mucosas como a boca, como a mucosa vaginal, uterina, deve ser comunicada sim ao profissional, porque pode trazer à tona essa doença que está latente, está adormecida. Então, comunique ao seu cirurgião dentista ou ao seu ginecologista para que esse procedimento possa ser planejado, possa ser agendado, e as precauções necessárias antes a esse procedimento mais invasivo, que pode ser uma raspagem, pode ser uma remoção de tártaro, né, que faz parte do tratamento periodontal, ou um canal, ou uma simples anestesia para fazer uma restauração um pouco mais profunda. Precisa sim ser comunicado ao profissional. Viu, Ana? Um beijo. Nós temos aqui a pergunta de outro ouvinte, que é a Poliana da Urca. Tudo bem, Poliana? A Poliana quer saber se a doença periodontal é hereditária. Olha, Márcia, há fortes estudos, né, com relação a isso, mas na literatura atual não temos não podemos afirmar, né, ela é de origem suspeita, apenas hereditária, né?
nós temos várias doenças periodontais, né? Conforme eu disse no início do programa, as doenças periodontais são divididas em dois grandes grupos, né? Gengivites e periodontites, e cada um desses dois grupos, né, nós temos vários itens, né, várias subdivisões de doenças, né? Então, tem um grupo, né, de doenças periodontais que elas têm origem genética, né? Tem uma influência genética. E, normalmente, essas doenças, inclusive, são doenças muito complicadas, né? Difíceis, né? De tratar, exigem, né? um tratamento bem especializado, enfim. Então, o que a literatura nos mostra atualmente é que, apesar de existirem algumas doenças, né, de origem genética, né, a questão da hereditariedade ainda precisa ser mais estudada. Porque a gente sabe que é uma doença multifatorial, multicausal. Sim, multifatorial. Nós temos aqui outra ouvinte, a Carla Correia. Tudo bem, Carla? Beijo, Carla. Ela quer o telefone do professor, mas ele já falou, pode falar de novo, Pode. Seu celular? 99361-6287. Certo, obrigada, Carla, pela participação. Voltando aqui agora ao nosso roteiro, né, que nosso tempo já está quase esgotado. Não, a gente já falou, eu tinha colocado aqui uma outra pergunta, mas a gente acabou já falando sobre a questão da frequência, né, do paciente diabético ao dentista. Eu tenho um caso para contar recente da clínica. Eu tenho uma paciente que desde 94, quando ela chegou em 94, já tinha uma perda óssea já considerável, moderada, e eu vinha controlando até 2017, até início de 2017. Aí ela se tornou diabética, né? Houve um descontrole e tal. E houve um agravamento, quer dizer, esse controle que estava vindo bonitinho até 2017, com esse descontrole metabólico dela e com a diabetes, realmente essa doença teve um avanço. Eu estou contando isso para mostrar que como isso é importante, né? Quer dizer, o paciente fazer os exames periódicos, está sempre vendo a questão, ainda mais que a diabetes está sendo considerada praticamente uma epidemia. Você vê, inclusive, adolescentes atualmente com diabetes. Antigamente, diabetes era uma doença de velho, né? De pessoas mais idosas. Hoje você vê crianças e adolescentes com diabetes, porque houve uma mudança no padrão alimentar, né, nas últimas décadas, e que está levando as pessoas a adoecerem cada vez mais cedo. E muitas pessoas jovens, eu sou jovem, para que eu vou ficar fazendo exame de sangue? Por que eu vou ficar vendo isso? Mas tem que ver sim, justamente por essa situação atual, né, Daniele? Então é importante, por isso que é importante você ver uma paciente que vinha sendo controlada há anos e, de repente, pela questão da diabetes, você já tem uma dificuldade, até ela controlar agora a glicemia dela, a gente vai ter essa dificuldade do controle da doença, para ver como essas doenças estão interligadas realmente. Sim, muito interligadas. E o quanto dói no profissional que faz esse controle periodontal dar a notícia que o dente está perdido. Nossa. É um engano quando as pessoas acham que o dentista comemora a perda de um órgão, a perda de um elemento. Como nos dói muito ter que dar essa notícia e a falta, quando não há mais recursos para tratar aquele elemento, ele realmente está perdido, e a manutenção desse dente na cavidade bucal, ela pode trazer muito mais consequências negativas do que positivas. O quanto um dente perdido pode alterar significativamente, inclusive, o metabolismo, o funcionamento de todos os sistemas do corpo, né? Em bem-estar. O quanto na semana passada a gente falou sobre terapia neural, o quanto um dente que precisa ser extraído, ele pode se tornar um campo interferente. O quanto ele rouba energia, porque está ali produzindo pus. O organismo está tentando colocar ele para fora, expulsar, e essa produção toda desses metabólitos, a contribuição
dessas substâncias produzidas pelo organismo podem agravar a diabetes e fazer, inclusive, que a doença tenha dificuldade de ser controlada. E é por isso que a gente fala muito nesse programa sobre a questão da prevenção, porque, gente, prevenir é barato. Né? O caro é depois do tratamento. E a prevenção é muito fácil de fazer. Você tendo um dentista para te orientar, é o uso diário do fio dental, porque a gente sabe que mais de 50% da população não utiliza o fio dental diário. Isso quando utiliza, né? Utiliza de vez em quando, 2 vezes por semana. Gente, é todo santo dia. Fio dental é que nem tomar banho. Você não toma banho todo dia? Tem que usar o fio dental todo dia, porque a escova não alcança entre os dentes. A limpeza da língua diária. Né? Existem os limpadores de língua, existem inclusive escovas para a língua, que são escovas mais baixinhas, que quem não se adapta ao limpador de língua pode comprar uma escova dessa. Tem várias opções no mercado. Então procure um dentista que possa te orientar. E quanto mais cedo começar a prevenção, com certeza você vai envelhecer com seus dentes naturais, com saúde. Isso é fato, isso não é difícil. Não é normal as pessoas estarem sempre no dentista com doença de gengiva, com cárie, com problema de canal. Isso não é o natural. O natural é você estar no dentista fazendo monitoramento, prevenção, profilaxia e mantendo saúde. Eleja alguém da sua confiança para vigiar a sua bem maior, que é a sua saúde. Isso se aí. A vida te pertence, se você é parte, né, desse pertencimento da vida, vigie a sua saúde. É seu dever cuidar de você, porque assim você pode cuidar de quem você ama. E lembramos que você pode entrar na fanpage do programa no Facebook e no Instagram, @programa Sorriso na Rio. Dúvidas e sugestões pelo e-mail contato@sorrisonario.com.br ou pela nossa fanpage do Facebook. Esse programa estará na íntegra em nossa fanpage. Divulguem. Programa terminando. Que peninha! Agora é a hora, o momento do beijo. Nosso convidado, Dr. Luiz Fernando, é o primeiro a poder enviar os seus beijos, Dr. Luiz Fernando. Eu gostaria de enviar, né, beijos para os ouvintes, né, que pacientemente nos ouviram, né, acredito que com bastante interesse no tema, né, e mais uma vez nos colocar à disposição lá na BO todas as terças-feiras, né, para aquele que necessitar de tratamento periodontal, e beijos também para a minha família, né, que sempre me apoiou, né, neste caminho, né, odontológico. Então tá, eu quero mandar um beijo especial para o Ivan Amaral, presidente lá da BO do Rio, que eu sei que ele está nos ouvindo. Um beijo para você. Um beijo para todos os meus colegas que estão nos ouvindo, para minha família, para meus pacientes e para os ouvintes. Beijo, beijo. Um beijo para os ouvintes, para toda a minha família e meu beijo para o Guilherme Nana, o meu neto, Daniel Nana, meu mais um neto, e eu vou ganhar mais uma netinha, a Naninha. Um beijo grande para você também, Naninha. Bom, e o meu beijo, por fim, é para o meu filho Emanuel Coelho, para todos os meus pacientes queridos e para você que nos escutou e nos fez companhia. Agradecemos a presença do nosso convidado, Dr. Luiz Fernando, e o apoio da ABO do Rio de Janeiro, Associação Brasileira de Odontologia do Rio Comprido. Até a próxima segunda. Estaremos aqui fazendo mais um programa preparado com muito carinho para você. Beijo. Tenha uma semana de luz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Sorriso na Rio.